pivô da Seleção Brasileira de Basquete sobre Rodas e já tem no currículo o título de vice-campeã das Américas e também a medalha de bronze no Pan-Americano do ano passado. O nome dela é Paola Clocker, ela é daqui de Guarulhos e vai representar o Brasil nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. O ponto de vista começa daqui a pouquinho, não saia daí. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Começando o ponto de vista de hoje com a jogadora de basquete sobre rodas, Paola Clocker. E é um prazer recebê-la aqui na TV Câmara, Paola. O prazer é todo meu e agradeço por poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho de quem é a Paola e do basquete sobre rodas. Paola, você já está na sua segunda Paralimpíada, já não é estreante, vai jogar em casa agora. Mas para começar o programa eu queria falar um pouquinho de como que foi o seu envolvimento com o basquete, com o esporte. Você começou bem cedo, mas com a natação. Isso. Na verdade, a natação ela surgiu através de uma vontade de ser criança. A minha deficiência ela é de nascença, então eu tive todo aquele período de adaptação que normalmente as pessoas acham que é fácil pelo fato de eu ter nascido com a deficiência. Mas aí que está o problema. A criança se adaptar a ser deficiente, a ter dificuldades, por exemplo, não poder correr igual as outras crianças na escola ou em uma determinada brincadeira ficar de fora pelo fato delas terem medo de me machucar, isso me incomodava muito, mas foi uma coisa positiva, porque me fez ir atrás do esporte. O esporte ele surgiu com a natação, né? Eu fui atrás de um médico e pedi, e aí, doutor, o que eu posso fazer? Eu quero me mexer, eu quero brincar. E ele me passou para a natação. Amei, me apaixonei pela natação, mas eu entrei numa área competitiva muito rápido. Em 2 meses eu já estava competindo. Então aquilo ainda não era uma brincadeira. Foi aí que surgiu a ADD. A ADD é a Associação Desportiva para Deficientes e ela tinha a primeira equipe infantil de basquete em cadeira de rodas. Então era só criança brincando com bola, brincando de ser criança mesmo. Era um esporte coletivo, né? Você tinha contato com outras crianças. Exatamente. E eles não era só basquete, era corre-cuti, era esconde-esconde. Então eram crianças sendo crianças. E era aquilo que eu queria. E só que tinha um problema. Na época eu usava prótese, como uso até hoje também, mas para mim, olhar a cadeira de rodas pela primeira vez foi como um monstro, né? Uma criança que andava, eu já sentia um pouquinho de dificuldade de me adaptar com os coleguinhas na escola normalmente, aí eu olhava para aquela cadeira de rodas e eu falava, por que eu vou sentar aqui? Eu achava que a cadeira ia me diminuir e que eu ia ser menos, né, do que eu era. Muito pelo contrário. A primeira vez que eu sentei em uma cadeira de rodas foi a transformação. Eu senti a liberdade que a cadeira me proporcionou, eu senti aquela coisa, né? O vento batendo, a rapidez, a agilidade. Então a cadeira ela me trouxe uma coisa que a prótese não me dava, que era o movimento, a liberdade. E esse momento, assim, no seu começo no esporte foi mais uma questão de tentar uma inclusão na sociedade, firmar a sua autonomia. Você não pensava desde o início a virar uma jogadora profissional? Não. Eu acho que eu nem imaginava que eu poderia estar numa seleção brasileira. Eu tinha 10 anos na época e eu queria brincar. E o esporte ele foi aquela coisa, tá na veia, o atleta ele aprende a gostar e a querer mais e mais, e foi o que aconteceu. Nós crescemos juntos, né? Todas aquelas crianças acabaram crescendo e mudou um pouco. A gente não queria mais brincar, a gente queria algo mais sério, a gente queria competir. Na época a ADD tinha a equipe, que era a equipe Magic Hands, que é a equipe adulta, masculina,
E a gente olhava para eles e falava assim, eu quero ser igual a esse cara quando eu crescer, eu quero jogar basquete igual a ele. E foi dessa iniciativa que surgiu o Juvenil. O Juvenil eram adolescentes que ainda não tinham uma categoria para disputar, porque eram adultos, né? Somente os adultos disputavam. E a gente que começou realmente a dar esse trabalho de atleta mesmo, começar um preparatório para ser atleta. Só que a Paola sempre foi um pouquinho, né, mais adiantada, eu sempre queria um pouquinho mais. E aí foi aí que eu fui pela primeira vez com a seleção paulista, né, que era uma equipe feminina que disputava os campeonatos brasileiros femininos. E foi a minha fui chamada para ir para a seleção paulista. Eu já treinava com os meninos, porque só aquele treino do juvenil já não me bastava, então eu treinava com o Magic Hands também. Fui chamada para a seleção paulista e disputei meu primeiro brasileiro feminino. Meu primeiro brasileiro feminino foi em ano de Paralimpíada. Então já tinham as meninas convocadas para a Paralimpíada de Pequim. Eu não fui para a Paralimpíada, mas foi ali que eu descobri a seleção brasileira. O técnico da seleção brasileira, na época, era o Wilson Caju. Ele chegou na minha mãe e falou assim, olha, não deixa essa menina desistir não, porque ela tem futuro e ano que vem ela é seleção. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2008. Quando ele conversou com ela foi em 2008 e já tinham as meninas convocadas que iam para Pequim. No ano seguinte, eu realmente fui pré-convocada, 2009, que era para a Copa das Américas, que é o início de um novo ciclo. Fui pré-convocada, fiquei na fase de treinamento inteira e fiquei entre as 12. Então foi muito rápido, porque eu queria muito. Quando foi aquela coisa, eu descobri que eu podia, eu fui atrás, treinei e consegui. Então, em 2009, começou o meu primeiro ciclo olímpico, né? Foi a Copa das Américas e desde então eu estou representando a seleção brasileira. O público não conhece muito bem ainda o basquete sobre rodas, tem uma dificuldade de entender. Por exemplo, você utiliza a cadeira no jogo, mas no seu dia a dia você não utiliza. Eu queria que você falasse um pouquinho das regras, como é que funciona, como que é a cadeira adaptada também, aquela classificação funcional de cada jogador. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Então, o basquete sobre rodas, a primeira coisa que as pessoas têm que entender, a cadeira de rodas não é a mesma que a gente joga, que a gente anda na rua. Por exemplo, essa minha cadeira, ela é uma cadeira de rua, ela é feita para se usar, para subir uma rampa, para subir e descer, você tem condição de empinar. A cadeira de basquete, ela é totalmente diferente. Ela tem as rodas mais inclinadas, que é justamente para te dar movimento, e você tem duas rodinhas atrás, que é para você não cair na hora que você for fazer uma manobra ou dar um tilt, pegar a bola atrás. Então ela impede ela te mantém o tempo todo no chão. E as rodas inclinadas servem justamente para que você consiga dominar a cadeira somente com o tronco. Para alguns atletas conseguem dominar somente sem tocar a cadeira. Então eu consigo bater bola sem tocar na roda, dependendo do movimento que eu estou fazendo. Classificação funcional. Todo esporte do paradesporto existe a classificação funcional. Por quê? Existem deficiências diferentes. Então, para que essas deficiências sejam incluídas e tenham realmente uma igualdade, elas precisam ser divididas. No basquete de cadeira de rodas, você pode incluir todas as deficiências. O que acontece? Nós temos a classificação funcional, que são pontuações. Uma pessoa que tenha mais deficiência, né, que tem, por exemplo, tem muita dificuldade de tronco, não tem controle total de tronco, seria um ponto 1. Quanto maior a deficiência, menor a classe funcional. Então, eu tenho menos deficiência que um paraplégico, por exemplo. Então, eu seria um ponto 4. Essa classificação vai de 1 a 4,5. 1, 1,5, 2, 2,5 até 4,5. E então, juntando essas classes funcionais, você tem que ter 14 pontos dentro de quadra. Isso faz com que você use um amputado, com que você use uma pessoa que não tem um braço, que você consegue usar um paraplégico. Então, você une todas as deficiências dentro de quadra. Senão seria um esporte senão todos queriam usar amputados, que são as pessoas que realmente têm mais movimentação de todos os lados. Então, o basquete de cadeira de rodas é um esporte inclusivo, porque você precisa, o ponto 4, que seria um pivô,
ele precisa e necessita de um ponto 1, que é aquele cara que realmente tem um pouco mais de deficiência, mas ele é extremamente importante dentro da equipe. Isso é bastante desconhecido do público, né? Teve até um episódio agora no revezamento da tocha, não sei se você acompanhou, que foi um jogador de basquete masculino que estava numa cadeira, ele caiu durante o revezamento, mas daí ele voltou para a cadeira sozinho, com a ajuda de umas pessoas, e foi assim rechaçado na internet, nas redes sociais, porque diziam que ele era um falso cadeirante. Porque as pessoas não conheciam e ele teve que gravar um vídeo explicando isso. Inclusive, quem podia jogar o basquete. Inclusive, esse menino ele jogou comigo um tempo, ele jogava no nosso time e ele é deficiente sim. A única coisa que essa é a dificuldade das pessoas, entenderem que o deficiente não é só um cadeirante. As pessoas têm aquela visão fixa que deficiente usa cadeira de rodas. Não, deficiente muitas vezes um problema no joelho, hoje no Brasil não é tão usado. Mas lá fora, grande parte das meninas que são da seleção brasileira, as de pontuação 4 e 4,5, tem problema apenas no joelho. O basquete ele tem essa pontuação justamente para que todos possam jogar. Por que uma pessoa que não pode jogar o basquete convencional não poderia jogar basquete em cadeira de rodas? Então, ela é feita essa classificação justamente para isso, para que todo mundo possa jogar, para que todos que tenham realmente uma dificuldade e se impossibilitem de jogar o basquete convencional possam jogar o basquete, assim como os outros esportes do paradesporto. Então, da mesma forma que eu tenho uma pessoa que realmente tem muita deficiência, eu tenho uma pessoa que quase não tem deficiência. E aí que entra a pontuação. Dentro de quadra, com apenas 14 pontos. Então, esse cara ele tem que ser incluído numa formação, né, com esses 14 pontos para que ele possa jogar. Então, isso não tira a vez de outra pessoa jogar. É isso que é muito gostoso no basquete. E como é que você vê essa questão da divulgação? Nas Paralimpíadas, por exemplo, o Brasil tem um resultado bastante expressivo, mais expressivo do que nas Olimpíadas, mas a questão do investimento é uma diferença aí considerável entre os comitês. Você acredita que há muito que se melhorar ainda com relação a investimento de base, investimento no esporte paralímpico mesmo? Como é que você vê essa questão? Eu não vejo apenas no esporte paralímpico, eu vejo no esporte olímpico também. Hoje o nosso Brasil ele tem aquela visão fixa do esporte futebol. Hoje nós vemos as meninas do futebol feminino, aí como elas estão hoje, arrebentando. Com muito menos investimento. E elas têm muito menos investimento do que o futebol masculino. Então isso já começa do olímpico, não é apenas o paralímpico que sofre com isso. É o esporte em si que não é o futebol masculino. Então, é aquela coisa, eu sempre falo, como uma pessoa vai gostar de algo que ela não conhece? Então, se a mídia não passar, se a mídia não mostrar, como as pessoas vão gostar do basquete em cadeira de rodas, do vôlei sentado, da natação paralímpica? Elas conhecem as pessoas mais fortes, né? Mas de ouvir falar. Se ela encontrar um Daniel Dias na rua, ela passa reto. Se ela encontrar a Paola na rua, ela passa reto, porque ela não tem você não vê todo dia, então não faz parte do seu cotidiano. Mas se o Neymar passar na sua frente, você enxerga ele, vai correndo atrás dele. Então eu acho que a mídia é o fundamental para a gente poder mostrar aquilo que nós somos capazes. As pessoas têm uma visão do basquete de cadeira de rodas, de pessoas paradas numa quadra, fazendo passe devagar, arremessando devagar na cesta, e não é. O basquete de cadeira de rodas, ele é um esporte bruto, eu falo bruto num bom sentido, é um esporte de contato, é um esporte que traz emoção. As pessoas rolam no meio da quadra, então não é um esporte de hospital, como as pessoas pensam. É um esporte que dá emoção, é um dos esportes na Paralimpíada que mais traz público. Justamente por conta da emoção. Depois do rugby, é o esporte mais violento, vamos colocar assim. Porque realmente tem muito encontro de cadeira, acaba tendo muita queda. E o mais legal é ver os atletas levantando. Isso mostra que o deficiente não é coitado. Se um atleta tem condição de cair numa quadra, sair rolando e levantar automaticamente para a cadeira e voltar para o jogo, ele tem condição de fazer absolutamente tudo na vida dele. Ele tem condição de subir uma rampa, ele tem condição de subir um pequeno degrau, porque infelizmente o Brasil tem ainda essa dificuldade, nós temos que subir degraus. Então,
E o esporte, ele mostra que você pode tudo. Só falta a mídia mostrar que para as outras pessoas. A gente sabe disso, mas as outras pessoas não sabem disso. Isso em outros lugares, outros países, a transmissão é maior? É. Na Paralimpíada de Londres mesmo, eles tinham canais onde eles só passam esporte paralímpico. Enquanto nós estávamos lá, porque em Londres assistindo os outros canais, eles têm canais específicos para esportes paralímpicos. E um dos canais abertos deles é de transmissão de esporte paralímpico. Então isso mostra o quanto nós temos dificuldade. Nós somos vistos em época de Paralimpíada, em época de Parapan, quando somos. Mas nós estamos lá todos os dias, treinando da mesma forma que o Olímpico, correndo atrás de patrocínio da mesma forma que o Olímpico, isso só não é divulgado. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais com a Paola Clocker, que é a nossa atleta de basquete sobre cadeira de rodas e vai disputar a Paralimpíada do Rio de Janeiro. Voltamos daqui a pouquinho. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com o ponto de vista, hoje recebendo a jogadora de basquete sobre rodas, Paola Clocker. Paola, vamos voltar a falar um pouquinho da sua carreira, dessa evolução rápida que você teve no basquete profissional. Você falou da sua participação na Copa das Américas, fala pra gente um pouquinho como é que foi. Eu falo que foi a minha primeira pré-convocação foi a realização da minha vida e a mais desastrosa, né? Porque eu estava tão nervosa, eu era menina, eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, e eu nem sonhava com seleção brasileira. Até uns tempos atrás, eu não imaginava que eu pudesse participar de uma seleção brasileira e estar entre as melhores, menos ainda. Então eu passei mal, eu fiquei a fase de treinamento inteira passando mal, muito mal, muito mal. E mais treinando, independente. Nervoso. Eu muito agoniada. E a hora que saiu realmente as 12, o nome das 12 que iam para a Copa das Américas, eu chorei. É uma emoção muito grande até hoje. Porque não era um sonho. Porque eu nem imaginava que eu poderia chegar lá. Se tornou um sonho a partir do momento que eu realmente fiquei entre as 12. Eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu vou fazer, é isso que eu quero e é isso que eu posso fazer. E essas medalhas aqui que você trouxe pra gente? Eu trouxe as últimas porque são muitas em casa. Inclusive a do Parapan de Guadalajara eu coloquei num quadro junto com a minha camisa, então não consigo trazer. Essa aqui? Essa daí nós fomos campeãs sul-americanas. Primeiro sul-americano que nós participamos, feminino. Primeiro campeonato sul-americano feminino, nós fomos campeãs. E essa é a mais recente, é o Parapan de Toronto. Nós ficamos em terceiro lugar, abaixo apenas dos Estados Unidos e Canadá, que são nada mais do que Canadá campeão mundial e Estados Unidos campeão do Parapan. E a expectativa agora para a Paralimpíada do Rio de Janeiro, como é que tá? Com certeza é estar entre as potências, né? Nós queremos medalha, nós estamos treinando atrás de uma medalha. Nós acabamos de ganhar um amistoso contra o Canadá, aí nós vemos, Canadá é campeão mundial, o Brasil ganhou do Canadá, então tem, até arrepia, então tem sim muita vontade, não só minha, mas de todas as meninas que estão treinando, que estão convocadas. Eu acho que nós temos muito para mostrar, e mostrar isso em casa, com as pessoas chamando o nosso nome, com o familiar ali do lado, apoiando.
sabendo que eu vou estar no meio da quadra, eu vou olhar para a arquibancada e eu vou ver aquele rosto conhecido, nossa, com certeza vai ser a maior alegria da nossa vida. E você trouxe os mascotes aqui pra gente também, né? Esse aqui é da onde? Esse é de Guadalajara, que nós ficamos em terceiro também em Guadalajara, no Parapan de 2011. Eu não trouxe a medalha, mas eu trouxe o ursinho. Esse ursinho. E esse aqui de Toronto também. E esse é o mascote de Toronto. Ele sempre vem junto com as medalhas. Sempre vem? Sempre vem. São os meus xodós. É. Você tem mais desses, não? Tenho em casa, porque cada medalha que a gente conquista é um mascote que vem. Mas esses são os que eu mais gosto, eu quis mostrar para vocês. E o basquete, de uma maneira geral, tem evoluído. O basquete sobre rodas tem evoluído ao longo dessas competições, né? Com certeza. Uma expectativa boa. O basquete, ele é um esporte que ele é pioneiro em todos os países. Então, nós temos grandes potências, tanto no feminino quanto no masculino. E saber que o Brasil faz parte dessas potências já é a maior evolução. Há anos e anos atrás, o Brasil era só mais um, né? Hoje, nós somos respeitados, nós somos chamados, nós acabamos de vir de uma série de amistosos nos Estados Unidos, onde nós fomos convidados aí. Há anos atrás isso não aconteceria. As pessoas não viam o Brasil como uma potência. Hoje, elas querem saber como está a equipe do Brasil, elas entram nas nossas redes sociais para saber quem é quem, se a Paola está treinando, se a fulana está treinando, se a ciclana... né? Eu sou pivô. E além do basquete, agora saindo um pouquinho do basquete, você tem outras atividades, né? Inclusive você é modelo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso surgiu como alternativa ao basquete? Você consegue se manter como jogadora profissional? Como é que é a sua vida? Então, a parte de modelo, ela surgiu pelo fato de eu gostar realmente, né? Mas ela funciona mais para manter para ajudar a manter o esporte. Infelizmente, hoje nós temos o Bolsa Atleta, que é a nossa principal fonte de renda para qualquer atleta de alta categoria, mas ainda não é o suficiente. Por exemplo, hoje eu tenho patrocínio da Jumper, que é uma empresa de cadeira de rodas, que tem uma das melhores cadeiras do mundo. Mas uma cadeira de rodas para um atleta comprar sai em torno de R$10 mil. É um investimento altíssimo. É um investimento muito alto. Hoje eu sou patrocinada, então graças a Deus eu tenho toda a manutenção de material que eu preciso. Mas manter o esporte, manter o basquete, me manter sem um trabalho fixo é muito complicado. Então a parte de modelo ela surgiu dessa maneira, para poder, com um evento aqui, um evento ali, suprir uma necessidade para o basquete, sempre para o basquete, para poder manter um treino, para manter uma viagem. Hoje eu me divido entre duas equipes, uma masculina em São Paulo e uma feminina no Ceará. Então todas as competições, todas as vezes que eu preciso ir para o Ceará, saem do meu bolso. Então eu preciso realmente bancar essa passagem. Então justamente para isso acaba surgindo esses trabalhos como modelo. A sua rotina é treinar aqui em Guarulhos mesmo? Você treina também? Treinar em São Paulo com a masculina? Isso, eu subdividi os meus treinamentos porque apenas treinar com a masculina já não funciona para a seleção brasileira. Então, hoje eu treino no Colégio Marconi com a Suelen, que é minha treinadora. Faço na Academia Atos de Guarulhos toda a parte física com o EA, que é meu personal, que é uma pessoa que realmente sempre apoiou, né? Porque ele nunca me cobrou absolutamente nada. A mesma coisa a Suelen, sempre fizeram tudo para me empurrar e me colocar para cima. Então eu faço a parte de academia, a parte de treinamento físico com a Suelen, vou para o treinamento com o masculino no CPSP em São Paulo e ainda faço treinamentos com a equipe feminina do Ceará, que é a DESC. Esses treinamentos com a equipe do Ceará, como é que você faz? Sempre que eu tenho uma folga, que eu tenho como sair, por exemplo, agora eu não estou tendo muito porque nós estamos no meio do Campeonato Paulista,
Então, eu não estou tendo muito como ir para lá, mas sempre quando eu tenho uma folga, por exemplo, os meninos entram de férias, aí eu vou pro Ceará junto com a Suelen, que ela é auxiliar técnica da ADS. Vamos as duas para o Ceará para dar continuidade no treinamento lá. Então é bem corrido. Sim. E além de modelo, eu vi que você fez uns trabalhos também com dança do ventre. Você ainda faz? Não, na verdade não. A dança ela surgiu por um amor, porque eu sempre gostei de dançar. Eu gosto de movimento, assim como o basquete. Eu gosto de me movimentar. E a dança ela surgiu numa época justamente para mostrar para as pessoas, aquela época de adolescência, para mostrar para as pessoas que a mulher ela é capaz. Não é. Eu falo que eu sou duas pessoas totalmente diferentes. A Paola que entra em quadra, da Paola que está aqui hoje e a Paola que dança. Porque você não me reconhece e da Paola que dança para a Paola que joga basquete. Então, foi uma vontade de, por exemplo, eu entro na dança, eu fazia eventos onde eu entrava com a prótese. As pessoas não sabiam que eu era deficiente, porque quando eu estou dançando não tem como perceber. Eu tirava a prótese no meio da apresentação, aí faz aquele boom na cabeça das pessoas. Caramba, uma menina dança, ela consegue, ela é igual. Aí fica aquela coisa na cabeça e no meio da dança eu pego uma cadeira de rodas e eu sento na cadeira de rodas para dançar. Então eu mostro eu mostro que não existe diferença. Que a dança ela possibilita, ela tem, assim como o basquete, ela possibilita a igualdade, que não existe diferença se eu estou com uma perna, se eu estou sem uma perna, se eu uso uma cadeira, é a mesma coisa. Então eu mostrava isso nesses eventos. Hoje eu já não faço mais, até porque eu não tenho nem tempo para isso. Mas ela servia justamente para mostrar para as pessoas o quanto a deficiência está na cabeça delas. Eu vi que você participou de uma ação também no centro empresarial, que no horário do almoço das pessoas, um grupo de basquete, não sei se é do basquete profissional mesmo. A minha equipe do CP. E vocês foram lá e convidaram as pessoas a jogarem com vocês. Como é que foi essa experiência? É muito gratificante. Eu sempre faço, eu faço palestras justamente para conscientizar as pessoas dessa coisa, para mostrar para elas realmente o que é o basquete, quem é a Paola. Nessa situação é legal porque a gente coloca as pessoas tira as pessoas da zona de conforto delas, porque elas estão acostumadas a ver o deficiente como o coitado. E ali a gente mostra que sentados numa cadeira de rodas, o coitado são eles, porque são eles que não conseguem tocar uma cadeira, são eles que não conseguem fazer um passe e são eles que não conseguem acertar a bola na cesta. Então a gente troca de lugar e mostra para eles que a gente muitas vezes faz coisas muito mais difíceis do que eles fazem. Então, é essa troca que é gostosa. As pessoas saem de lá com outra visão, tanto do basquete, quanto das pessoas que elas têm ao redor. Se hoje ela virava e falava assim, ai, que ajuda, amanhã ela fala, ai, se vira, porque você consegue. Então, é isso que a gente quer, mostrar o esporte e mostrar para as pessoas que não existe diferença. Que essa diferença, que uma cadeira de rodas não me torna diferente de uma pessoa que anda. Mostrar que a cadeira ela é a continuidade do meu corpo, ela é as minhas pernas. Então, eu quero que as pessoas vejam isso, que uma do lado da outra, independente se eu estou sentada e ela está em pé, as duas são pessoas, são exatamente iguais. Eu tenho um pouco mais de dificuldade em algumas situações, mas são coisas que ela pode ter dificuldade em outras situações em que eu posso resolver muito rápido. Então, é isso que a gente mostra. Os jogos de exibição, eles servem justamente para isso, para mostrar para as pessoas do que nós somos capazes e mostrar para as pessoas que nós somos iguais. Aliás, acompanhando o seu treino, que a gente fez algumas imagens também, acompanhando o seu treino, a Júlia da nossa produção também, eu sei que ela penou ali para conseguir fazer uma cesta. Diz ela que fez, eu não sei se ela fez mesmo. Ela fez sim. Demorou um pouquinho, mas ela fez. E como é que é o seu cotidiano? Você ainda lida, apesar de você ser uma atleta profissional, que com certeza você tem muito mais oportunidade do que outras pessoas com deficiência, mas você ainda lida muito com esse preconceito no cotidiano? Pessoas que não sabem que você é uma atleta profissional? Para mim é meio complicado responder isso, porque assim, eu acho que o preconceito ele está muito na cabeça das pessoas. As pessoas olham, sim, quando eu passo, elas
elas se questionam, às vezes elas me questionam, elas olham para mim e falam, ai, você é tão bonita e é deficiente. Nossa. Aí eu olho e falo assim, mal sabe você do que eu sou capaz. E o preconceito, eu não vejo como preconceito, eu vejo como uma falta de informação. O preconceito, ele nada mais é do que falta de informação, porque eu viro e eu falo isso para as pessoas, mas eu te garanto que se você visse do que eu sou capaz, você não falaria dessa maneira. Então, justamente, volta naquela situação da mídia. As pessoas não conhecem, então elas não sabem quem é a Paola, do que ela é capaz e o que ela faz. Então, esse preconceito, ele acontece, tá aí, mas eu não consigo vê-lo. Eu já parei eu tinha muito essa coisa de, na época de escola, coleguinha tá falando isso, amiguinha tá falando aquilo me incomodava, hoje não me incomoda mais. Porque eu sei exatamente do que eu sou capaz. Então isso já não, para mim, já não afeta mais. Eu fico triste quando as pessoas não reconhecem e não sabem dar valor ao que a gente faz. Por exemplo, o simples fato de elas não quererem assistir um jogo porque elas acham que é um jogo de hospital. E quando elas vão pela primeira vez, elas viram e falam, realmente, você tinha razão. É muito legal, é muito da hora, entendeu? Então, isso para mim é o preconceito. As pessoas não quererem abrir a cabeça, abrir os olhos para o que está na frente delas. Caramba, as Paralimpíadas estão aqui. Eu falo, as crianças, eu treino no Colégio Marconi e lá sempre tem as crianças que ficam em volta assistindo. Tem um menino que ele virou para mim esses dias, ele falou assim, tia, minha mãe ia me levar para assistir a Olimpíada. Eu falei para ela que eu não quero, eu quero ir assistir a Paralimpíada, eu vou ver você na Paralimpíada. Isso para mim é muito bom. Saber que eu mudei a cabeça daquela criança. Saber que aquela criança vai levar para o pai dela que não tem informação, que ele tem uma atleta paralímpica treinando no colégio, que ela joga muito. É isso que eu quero passar. É isso que para mim é gratificante. E o preconceito que o pai dela teria não vai existir mais a partir do momento que ele passar vergonha na frente do filho dele. Fala, não pai, a Paola é uma atleta muito boa, melhor do que o pessoal que anda. É isso que é o gostoso. O gratificante de treinar nesse colégio é justamente por causa disso, porque eu vejo as crianças vindo falando assim, não, eu quero assistir a Paralimpíada, eu não quero assistir a Olimpíada, não que eu tenha que deixar de assistir a Olimpíada, muito pelo contrário, eu assisto, ontem mesmo eu fiquei o dia inteiro vidrada na televisão, mas que elas deem valor para os atletas paralímpicos também, porque os dois é a mesma superação. Um atleta olímpico, ele sofre muito durante a carreira. E as pessoas não têm noção disso. As pessoas acham que ele chegou ali porque ele é bom, mas não sabe o quanto ele suou para estar lá. A mesma coisa para o Olímpico. Não sabe tudo o que ele viveu antes de chegar e colocar na cabeça, poxa, eu posso ser um atleta, eu posso sair da minha casa. O atleta paralímpico, ele ainda tem a outra situação. Antes de tudo, ele tem que se aceitar, para depois ele aceitar ser atleta. Então, primeiro ele passa por uma série de transformações, para depois passar por mais uma série de transformações para entender que ele é atleta. Então, é isso que é muito bom, é isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero mostrar para as pessoas. Da mesma forma que eu consegui mostrar para esses pequenos, que nós somos capazes e dar orgulho para ele. Da mesma maneira que ele tem orgulho em assistir um atleta olímpico, ele tem muito orgulho em assistir a Paola jogando no basquete sobre rodas na seleção brasileira. Legal, Paola, eu queria agradecer muito a sua participação e pedir para você deixar um recado para o nosso telespectador, para ele tentar aprender um pouquinho mais sobre esse esporte, acompanhar. A gente sabe que a mídia de fato não transmite, não divulga, mas ir atrás e tentar acompanhar esse trabalho de vocês. Eu só tenho a dizer que procurem, sabe, que queiram saber, muitas vezes, talvez não o atleta paralímpico, mas às vezes do nosso lado, nós temos pessoas que são vitoriosas, são guerreiras. Assistam a Paralimpíada, vão atrás,
queiram saber como aquele atleta chegou, tem alguém que se identifica, gostou, por exemplo, da Paola do basquete, vai atrás para saber quem é a Paola, a história de vida dela. Muitas vezes nós reclamamos muito do que está acontecendo na nossa vida, mas a gente não tem a real noção de que tem outra pessoa do lado que está passando por uma coisa muito pior e está lutando para conseguir superar e melhorar. Então, isso muitas vezes, para quem está passando por uma determinada situação, isso é muito positivo. Então, olhe para o lado, para de reclamar, eu estou gordinho, entra numa academia, eu estou sem emprego, eu não consigo encontrar, eu não consigo achar. Procura um pouquinho mais, tenta um pouquinho mais. Está difícil para mim, assim como está difícil para você, mas eu tenho certeza que se você olhar para o lado, se você enxergar um pouquinho além daquela barreirinha que existe na nossa frente, você vai enxergar que tem um caminho lindo para você, assim como tem para ele que está lutando. Muito obrigada, Paola. Eu que agradeço. E esse foi o nosso ponto de vista de hoje com a jogadora de basquete sobre cadeira de rodas, a Paola Clocker, que vai competir nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro muito em breve. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau.